Eu não sei se você já se perguntou o que Deus ganha ao fazer uma aliança com a gente. Honestamente, eu não consigo encontrar resposta para essa pergunta. A lição dessa semana vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser um estudo muito bom. Vamos começar. É hora de estudar a lição de Escola Sabatina. Lição número 2, os princípios fundamentais da aliança. Vamos começar com o verso para memorizar, que diz dessa maneira. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, verso 5. Eu sempre me pergunto o que Deus ganha ou o que Deus ganha ao fazer uma aliança com a gente. A resposta é nada. A gente estudou semana passada que o pecado quebrou essa relação que Deus quis estabelecer com o ser humano, e para corrigir isso aí, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Essa semana a gente vai estudar as alianças de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés e a nova aliança. Vamos tentar entender um pouquinho disso. O estudo da semana é muito interessante. Vamos direto então para a lição de domingo. A lição de domingo vai apresentar os 3 princípios básicos da aliança. O tripé sobre qual a aliança está montada, estabelecida. Quais são esses princípios? Primeiro, Deus promete algo ao povo. Segundo, Deus pede do povo obediência. Terceiro, Deus apresenta ao povo as consequências de sua obediência. No caso de Deus com Israel, Deus promete, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou prosperar vocês. O que eu quero em troca? Que vocês obedeçam à minha vontade. E se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês abundantemente. Isso era uma aliança. Aliança, a palavra hebraica usada para aliança é a palavra berit. A palavra berit era usada para alianças e pactos, sejam comerciais, religiosos ou pessoais. Era uma expressão muito comum. Deus tem uma maneira muito interessante de ensinar a Bíblia. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele pega o que a gente já sabe para ensinar o que a gente não sabe ainda, ou o que ele quer que a gente saiba. Agora, é importante destacar o seguinte: toda a aliança de Deus, toda ela, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, se baseia num princípio, o princípio da graça. A aliança não se baseia na lei, não se baseia na obediência, não se baseia no que o ser humano pode fazer. Se baseia na graça. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabedor das limitações do ser humano, ele diz, o que eu espero de vocês é obediência. Mas ele sabe que o ser humano não consegue. Quantas vezes você e eu, a gente já prometeu a Deus que não faria essas coisas? Quantas vezes a gente já prometeu que não cometeria os mesmos erros? Quantas vezes a gente já prometeu que não enfiaria o pé na jaca do jeito que a gente enfia, né? E a gente volta e comete os mesmos erros vez tras vez. Então o que Deus criou? O sistema sacrificial, o sistema de sacrifícios. O sistema de sacrifícios era uma maneira de recomeçar a aliança com Deus. O ser humano ia lá, cumpria todos os rituais de sacrifício, de se apresentar ao templo, para tentar pelo menos recomeçar nessa aliança. A vontade de Deus aqui é que o ser humano, dentro das suas limitações, não perca a esperança. Porque Deus quer salvar, Deus quer proteger, Deus quer abençoar. Olha só, se você hoje se sente indigno, pequeno, se você acha que foi longe demais, se você acha que teu pecado é imperdoável, que você já, sabe, para você não tem mais chance, olha para o pacto, olha para a aliança. E olha lá para trás, para o santuário. Deus criou tudo aquilo para mostrar para a gente o seguinte: sempre tem esperança. Eu sempre vou dar um jeito. Por quê?
Porque Deus nos ama. Mais do que a gente possa entender. E mais do que a gente possa acreditar. Deus nos ama. O único que você tem que fazer, a única coisa que você tem que fazer é aceitar. Está disposto a aceitar? A lição de segunda-feira é sobre a vida de Noé, a aliança de Deus com Noé. É interessante que Deus decide destruir o mundo. E chama Noé. E diz, Noé, vou destruir tudo e vou salvar apenas a tua família. Sabe qual é a palavra que se destaca na vida de Noé? A palavra em destaque aqui é a palavra graça. Por quê? Porque quando você lê a história de Noé, você vê que não tem nada que Noé possa fazer para se livrar daquilo. Nada. Na verdade, Noé não fez nada. Nem mesmo o barco direito foi ele que fez. Deus deu tudo para ele, todas as coordenadas. E foi Deus que se encarregou de fazer com que aquele barco não fosse completamente destruído. E vamos imaginar que Noé, pelo menos o barco tivesse feito, tá? Vamos imaginar isso. Como é que Noé sobreviveria com aquele tanto de animais dentro da arca, sem ser destruído, sem ser atacado? Como é que aqueles animais entraram? Como é que tudo aquilo funcionou? É muito importante a gente entender esse conceito. Por quê? Porque muita gente boa acha que as alianças de Deus no Antigo Testamento têm a ver com a lei. E não tem. A própria lição se equivoca ao dizer que a aliança se baseava em seguir a vontade de Deus revelada nos 10 mandamentos. A lição dá uma ênfase aos 10 mandamentos que não é correta. Não estou dizendo que os 10 mandamentos não sejam importantes, ou que são irrelevantes, ou que estão cancelados. Não, os 10 mandamentos têm seu lugar. O mandamento é justo, é santo, é puro. O sábado continua sábado. E todos os outros 9 mandamentos continuam valendo. Mas a vontade de Deus vai muito além de 10 mandamentos. E no caso de Noé, se baseia não no que Noé pode fazer, se baseia no que Deus está disposto a fazer por Noé. A aliança de Deus com Noé é um dos maiores retratos da graça maravilhosa de Deus no Antigo Testamento. Um camarada que não tinha a menor possibilidade de sobreviver àquela destruição, sobreviveu pela graça de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Foi Deus que fez o barco flutuar, foi Deus que fez os animais hibernarem, eu imagino que os animais hibernaram. Foi Deus que fez a comida funcionar, foi Deus que fez a água baixar, foi Deus que... Tudo. Deus fez tudo. Não tem nada que o ser humano possa fazer, a não ser aceitar. Tá aí o que Noé fez. Ele aceitou. Ele entendeu uma coisa. Eu não posso sair dessa. Mas Deus pode me tirar dessa. E, gente, é isso que eu queria que você entendesse na lição de domingo. A lição de domingo deixa claro uma coisa. Eu e você, não tem nada que a gente possa fazer para sair dessa roubada, para sair desse buraco. Não tem nada que a gente possa fazer para sair da situação que a gente está. Só tem uma coisa. Aceitar. E eu vou repetir essa pergunta várias vezes para você na lição dessa semana. Você aceita a graça maravilhosa de Jesus? A lição de terça-feira fala sobre o pacto de Deus, a aliança de Deus com Abraão. É interessante ver essa aliança de Deus com Abraão, sabe? Muita gente pensa que Deus tirou Abraão de uma cidade ruim. Era uma cidade idólatra, mas não era uma cidade ruim. Deus não tirou Abraão de uma situação ruim. Abraão já era rico. Deus não tirou Abraão do meio de um povo ruim, tirou Abraão do meio da família dele. E é interessante que Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar. Eu não vou te dizer aonde, só segue minha voz. Posso ser muito franco com você? Eu não sei se eu iria. Eu honestamente não sei se eu iria. O que você acha? Você acha que iria? Deixa nos comentários aí. Você acha que você obedeceria assim fácil à voz de Deus? Se hoje Deus disser para você sair de onde você está, você sairia? Eu conheço gente que me diz assim, eu não sairia da minha cidade não.
Eu conheço pastores que não aceitam chamado para outros lugares porque não querem sair daquela cidade. Conheço gente que prefere sofrer na cidade que está e nunca sair de lá. Será que se Deus aparecesse para você hoje e dissesse assim, olha, sai de São Paulo, vai lá para o Amazonas que eu tenho uma missão para você. Ou sai de São Paulo, vai para o aeroporto, quando você chegar no aeroporto, vai ter uma pessoa com uma passagem e é para onde eu quero que você vá. Você toparia? Por que Abraão foi? E a palavra destaque na aliança de Deus com Abraão é a palavra fé. Abraão, o pai da fé. Eu de criança ouvia isso. Abraão é o pai da fé. Só que, entre linhas, a palavra que se destaca é a mesma. Graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que fé não sai da gente. Fé não brota no nosso coração. A lição da Escola Sabatina comete um equívoco aqui na lição de terça-feira, ao falar que nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça através da fé. Deus me dá a fé. É Deus que me dá força e condições de acreditar. Quando Deus diz vai, eu preciso de fé para ir. E Deus está dizendo, eu vou te dar essa fé. Por isso que, por mais que a palavra que se destaque no pacto de Deus com Abraão seja fé, a palavra que brilha por detrás de tudo isso é graça. Lembra sempre disso. A aliança de Deus com o seu povo é baseada na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Aí eu te pergunto de novo. Deus quer fazer uma aliança com você. Você está disposto a aceitar? O pacto de Deus com Moisés é um dos pactos mais bonitos da Bíblia. E vou te explicar por quê. Deus manda Moisés ao Egito para resgatar o povo. Agora, quando Deus manda Moisés ao Egito para falar com um povo escravo, um povo machucado, um povo, sabe, oprimido, Deus diz assim, Moisés, vai lá e diz a eles assim, eu sou, vai livrar vocês. Deus não diz assim, Moisés, vai lá e diz para eles pararem de comer carne de porco. Vai lá e diz para eles guardarem o sábado. Vai lá e diz para eles pararem de adulterar, Moisés. Vai lá, fala isso para eles. E diz a eles o seguinte, Moisés, se eles fizerem isso, então eu vou livrar eles. Não é isso que acontece. Muita gente mal interpreta a aliança do Sinai pensando que a aliança do Sinai se baseia na obediência do ser humano. E não é assim. A palavra que se destaca na aliança de Deus com Moisés é a palavra libertação. Libertação. Deus quer livrar seu povo. E quando Deus manda Moisés ao Egito, manda Moisés com uma mensagem de graça. Eu vou livrar vocês da escravidão. Eu vou tirar você da opressão. Eu vou tirar você dessa miséria de vida que você está vivendo. E quando Deus se propõe a salvar o ser humano, Ele faz de tudo para salvar o ser humano. E o povo israelita dentro do Egito, a única coisa que eles fizeram foi ficar sentados olhando tudo que Deus estava disposto a fazer por eles. Foi tudo que o povo de Israel fez. Não teve nada mais para eles fazerem. Fiquem aí e vejam as obras maravilhosas de Deus por vocês. Calai-vos e vejam que eu sou Deus de Israel quando o exército egípcio persegue eles. Calai-vos e vejam Deus batalhando por vocês. Isso é graça, gente. Isso é graça. Deus querendo salvar seu povo pela graça. O pacto de Deus com Moisés no Sinai é um pacto, primeiro, onde se destaca a libertação, um pacto onde se destaca a graça. Então Deus traz um povo agora livre ao Sinai e dá a eles uma lei. Mas essa lei não é para que eles alcancem alguma coisa. Essa lei é porque eles já alcançaram alguma coisa. A lei não é um fim.
A lei é um meio, tá bom? A lei é um meio. Meio para quê, pastor? Para alcançar a salvação? Não. A lei foi dada para que eu saiba como viver e como adorar. A lei se baseia em gratidão e adoração. Para isso Deus dá uma lei. O ser humano está salvo. O israelita está salvo, ele está livre. E é para um povo livre que a lei vem. E volto a repetir, não são só os 10 mandamentos, é a vontade de Deus como um todo, incluindo os 10 mandamentos com toda a sua importância. A palavra-chave é libertação, mas por detrás de tudo brilha a graça maravilhosa de nosso Deus. Gente, todos os pactos de Deus na Bíblia, todas as alianças de Deus, o Berit, se baseia na graça de Deus. Eu e você, a gente não pode fazer nada, não ser mais que obedecer e aceitar. Está disposto a aceitar? Eu queria te convidar hoje a aceitar a graça de Deus e viver debaixo da aliança de Deus conosco. Na lição de quinta-feira a gente vai falar sobre o novo pacto. E eu quero ler com você Jeremias capítulo 31, verso 31 a 33, diz assim, olha só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É interessante essa aliança. A expressão desposados diz assim, não obstante de eu haver os tratado como marido. Eu fui o marido deles. É interessante a expressão, né? A nova aliança, a palavra que se destaca é a palavra relacionamento. É por isso que no mundo evangélico, é por isso que na igreja, por isso que no mundo religioso a gente fala tanto de relacionamento. Porque a nova aliança se baseia em relacionamento. Agora, é importante destacar duas coisas. Primeiro, a nova aliança, ela não anula as outras alianças, como alguns querem acreditar. Não é assim. Tá? E se você entende dessa maneira, eu te recomendaria dar uma estudadinha melhor. A nova aliança, ela não anula a velha aliança. Ela não anula as alianças do Sinai, a aliança de Deus com Abraão, com Moisés. Não anula nada disso. Os mandamentos continuam valendo. Mas o foco de atenção não é no que Deus pede em si, e sim na relação que Deus quer ter com o seu povo agora. E essa relação se demonstra na vontade de Deus de imprimir na mente as suas leis e no seu coração a sua vontade. Isso é muito interessante. Segundo, o novo pacto, ele sempre vai me levar a manter um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer, gente. Deus não quer que eu viva minha vida me preocupando com obedecer, 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 obedecer. Deus quer que eu viva a minha vida procurando estar cada dia mais perto dele, cada dia mais junto dele, cada dia mais trabalhando por ele. E como é que eu faço isso? Amando o meu próximo, atendendo aquele que precisa, ajudando o necessitado, compartilhando com as pessoas desse amor que Deus tem por nós. Essa é a nova aliança. Por trás de tudo isso, brilha a graça. Sempre vai brilhar a graça. Você aceita isso? A gente termina a lição da Escola Sabatina dessa semana destacando a pergunta que eu fiz lá no começo. O que Deus ganha com tudo isso? Porque Berit, aliança, sugere que tanto um lado como o outro, vão tirar proveito dessa relação. Eu sei o proveito que eu e você tiramos dessa relação.
Que proveito Deus tira dessa relação? E a resposta dura é nenhum. Mas por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus faz uma aliança com a gente? A resposta é simples, gente. Porque Deus te ama. Porque Deus te ama mais do que você consegue imaginar ou entender. O amor de Deus vai à borda da loucura. O amor de Deus vai muito mais além da nossa capacidade de raciocinar, de entender, ou mesmo de imaginar. Esse é o amor maluco que Deus tem pelo ser humano, que eu jamais vou conseguir entender. Mas sabe qual é a boa notícia? A gente não precisa entender o amor de Deus para aceitar. A gente só precisa aceitar. E quando a gente aceita o amor de Deus na nossa vida, a gente vive todos os benefícios dessa maravilhosa aliança, baseada na graça. Olha, muito obrigado por ter acompanhado com a gente até aqui. É sempre bom poder compartilhar a lição de escola sabatina com você. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir, se possível, se inscreve no nosso canal, marca o sininho de notificações, dá seu like. Se não gostou, dá seu dislike, tá tudo bem, é sempre bom saber quando a gente pode melhorar. E se você puder, acompanhe a gente nas redes sociais. É sempre bom poder mandar material para você. E se quiser receber material no seu telefone, aí na descrição do vídeo estão os links para os nossos grupos de WhatsApp. Você pode se registrar lá e todo dia eu estou mandando material, como o devocional do Desafio de Amar. Você pode ouvir, você pode participar, tá bom? Que Deus te abençoe muito. A gente se vê na próxima semana. E fica de olho que durante a semana vai ter material novo em português, tá bom? Sobre motivação, e vai ter material de perguntas e respostas. É um material que estou gravando em espanhol já faz tempo e eu quero começar a gravar em português para você poder ter esse material aí também. Um forte abraço, espero que tua semana seja muito boa. Tchau!